Bom dia, turma! Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de ética. Na aula passada a gente falou sobre aquela linda e maravilhosa floresta amazônica. Vimos que ela pertence a 9 estados, que ela é de diversidade de animais e de plantas, mas que infelizmente o homem está acabando com esse lugar, né, devido à caça ilegal, aos desmatamentos, às queimadas. E hoje a gente vai ver quem são os predadores da Amazônia, quem são as pessoas que estão destruindo a natureza, está destruindo esse lugar tão belo, cheio de diversidades. Então, a quantidade de predadores nessa região é a prova viva de que há falta de ética no ser humano. Então, eles são de grupos variados, muitos deles na busca de encontrar coisas novas, muitas vezes da questão do ego em si. Então, a maioria são clandestinos, a caça, a pesca, o desmatamento, a maioria que acontece na Amazônia acontece clandestinamente. E os principais responsáveis são empresários, são pessoas de boas condições, que não têm consciência, que estão desmatando um lugar que serve para abrigo para muitos animais. Então, eles não têm essa consciência de que estão prejudicando o equilíbrio, né, do meio ambiente. Então, são empresários sem consciência, que desmatam clandestinamente, desmatam escondidos, sem licença, né, sem autorização do governo ou das entidades responsáveis por aquele lugar. E estão desmatando aí a floresta totalmente fora de controle. Então, eles são os donos, muitos deles, na verdade, são donos de madeireiras ou são atravessadores que vão vender a madeira, fazem esse trabalho sujo só por dinheiro. Então, estão destruindo a floresta amazônica apenas por questão financeira. Por quê? Porque na Amazônia existe uma riqueza imensa de matéria-prima, seja na madeira, seja com a exploração de animais, na caça e na pesca. Muitas pessoas acabam caçando animais apenas para retirada de peles, apenas para questões de colecionadores, né? Pessoas irresponsáveis que não sabem cuidar do meio ambiente. Então, mas não para só com desmatamento, não. Os animais ficam sem os seus lugares, né? Os animais ficam sem o seu habitat, eles ficam desprotegidos, muitas vezes acabam sendo mortos sem necessidade nenhuma, e com isso acaba que acontecendo desequilíbrio ecológico. Então, este já forma, né? Temos os caçadores, né, também tem muitos caçadores, como eu havia falado anteriormente, que caçam animais para venda da carne, muitas vezes apenas para retirada da pele, outros apenas para pessoas colecionarem, e eles agem muitas vezes por conta própria, independente do desmatamento. Avançam escondidos também, da mesma forma que os donos de madeireiras, caçam os animais raros. Muitos desses animais não sobrevivem porque não há nenhum cuidado com o transporte. O tráfico de animais é crime, é um crime comum na floresta amazônica. Então, caçar animais é crime, né? Considerado tráfico de animais. Então, precisamos ter bastante cuidado em relação a isso. Na natureza, o predador é o animal que caça.
o outro exclusivamente para alimentar. É diferente. O animal, ele pega a sua caça apenas para se alimentar. E o homem não, ele caça para questão, muitas vezes, do ego em si, para dizer que tem aquela determinada coisa na sua casa, né? As peles dos animais para fazer tecido, tudo isso hoje é proibido, é crime. Alguns animais, principalmente animais que estão em extinção, né, em processo de extinção, eles também são proibidos. Na Amazônia são a procura de caçadores muito por aves, né? Temos muitas aves que estão em extinção, arara azul, temos o macaco prego, então todos esses animais eles estão em extinção exatamente pela questão da caça legal, pela falta de habitat deles. E a gente sabe que essa é uma lei da natureza, né? Que quando os predadores, os animais, eles caçam sua presa, é algo natural, né? A questão da cadeia alimentar que funciona entre os animais, mas os predadores que a gente está falando aqui são os seres humanos cruéis, que matam e torturam os animais sem dó e sem piedade. E o homem, com certeza, é o pior predador que a gente poderia ter, né? O mais agressivo, aquele que não está caçando para manter sua cadeia alimentar. Pelo contrário, ele está caçando para manter apenas a sua vaidade, o seu egoísmo, sem estar pensando na natureza. É um ser, pessoas que fazem esse tipo de trabalho são pessoas que não têm consciência, que estão prejudicando a natureza, que estão destruindo o equilíbrio ecológico. Tem também pessoas que circulam também pela floresta, são pessoas com tráfico de drogas. Estes não vão atrás nem dos animais, mas podem matá-los se estiverem na sua mira, né? Ou até aproveitam para vender também esses animais. São perigosos e também muito agressivos. Temos também os garimpeiros, tem muito garimpo irregular nessa área, porque na Amazônia tem lugares específicos para a descoberta do ouro. Então, tem pessoas lá procurando ouro em determinadas regiões da floresta amazônica. E existe muitos garimpos irregulares nessa região, que também acaba prejudicando o meio ambiente. Então, não há ética, né? Não há ética nisso, muito menos cidadania planetária para essas pessoas. Então, não há na natureza nem consciência de sua importância. Então, essas pessoas, elas só se interessam pela questão financeira, pelo dinheiro. Elas destroem a natureza única e exclusivamente pela questão ou do dinheiro ou pela questão de vaidade. Então, a Amazônia é uma vítima e há muito tempo ela vem sofrendo nas mãos dos predadores. E as únicas pessoas, né, que a gente pode dizer que vivem naquela região e que pessoas que vivem na natureza, que se preocupam, são os índios, né? São os indígenas. Eles sempre respeitam a natureza, eles sempre estão lá na natureza cuidando. Eles caçam, eles pescam, mas de uma forma equilibrada. Eles utilizam produtos das árvores, mas eles têm uma forma de fazer isso. Eles sabem a forma de como não usar a natureza, mas ao mesmo tempo não desequilibrado. Então, os indígenas ainda são pessoas que pensam e que cuidam da natureza, e que a gente também pense dessa forma, né? Que se eu tiver passarinhos engaiolados, vamos soltá-los. Lugar de pássaros não é em gaiolas, né? Animais selvagens têm que viver na floresta. A nossa casa deve ter animais domésticos. Esses
esses sim podem ficar nas nossas casas. Agora, animais selvagens, eles têm que estar na floresta, no seu habitat natural, tá bom? Obrigada. E vamos lá para os nossos debates.